Agora vamos aprofundar um pouquinho manipulação com vetores. E a gente vai falar um pouquinho sobre adição de vetores, tá bom? Então eu quero somar o vetor A com o vetor B, tá? Então você vê aqui que eu coloquei a representação desses dois vetores partindo sempre da mesma origem, tá? Você vê que os dois vetores partiram da mesma origem e aqui existe um ângulo θ entre eles. Então eu tenho alguns passos para resolver isso, que é o que a gente chama de regra do polígono. Então vamos lá, que passos são esses? Primeiro, eu sempre mantenho o primeiro vetor, tá? Agora, muito cuidado, quem vai ser o primeiro vetor? O primeiro vetor é o primeiro que aparece aqui, o primeiro membro, tá? Porque se for A mais B e B mais A, são coisas diferentes. A mais B, o primeiro vetor é o A. Se fosse B mais A, o primeiro vetor era o B, tá bom? Aqui, como é o A é o primeiro, eu vou manter o primeiro vetor. 2. Escorregue o segundo vetor de tal forma que o seu início, o início do segundo vetor, fique junto com o fim do primeiro vetor. A gente vai fazer isso daqui a pouco. E no terceiro passo, feche o polígono com a sua resultante, o resultado da sua soma de vetores. Então vamos lá. Primeiro passo. Ó, mantive o primeiro vetor. Né? Desenhei aqui do lado, mas você vê que eu não alterei a direção nem o sentido dele, né? Continua aqui para a direita, numa boa. Agora eu vou escorregar esse B aqui, de tal forma que o início dele fique juntinho com o final do primeiro, tá? Então vai ficar assim, ó. O início dele fica junto com o final do primeiro. E agora eu vou fechar o polígono, ligando o início do primeiro vetor com o final do segundo vetor. Então, a gente tem essa seta aqui. Então, o resultado dessa soma, né, o S é o resultado dessa soma, tá? É esse vetor aqui que está fechando esse polígono, tá? Bom, você é esperto matematicamente, né? Esse aqui é o ângulo θ entre A e B. Então, logicamente, aqui, ó, entre A e B, esse é o ângulo θ. Como isso tudo aqui é 180, então este pedacinho aqui de dentro vai ser 180 menos θ. E aí eu vou aplicar a lei dos cossenos, que a gente aprende lá na matemática. Lei dos cossenos, S ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes produto de A e B, cosseno desse ângulo interno, 180 menos θ. Só que tem um detalhe. O cosseno de 180 menos θ nada mais é do que menos cosseno de θ. Então, posso trocar isso aqui por menos cosseno de θ. Aí, esse menos aqui, com esse menos que já existe na fórmula, menos com menos dá mais. Então, a gente chega nessa expressão matemática que a gente usa em alguns probleminhas de física um pouco mais complexos. O vetor soma, né, o valor dele, né, o módulo dele ao quadrado, é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes AB cosseno de θ, que vai ser exatamente o ângulo entre A e B. Agora a gente vai cair em alguns casos especiais que são muito usados nos exercícios, né? O primeiro caso particular é quando os dois vetores têm a mesma direção, no caso aqui horizontal, e mesmo sentido, no caso aqui os dois estão apontando para a direita. Bom, você é inteligente, você vai ver que o ângulo entre esses dois vetores é zero, né? E quando a gente usar a nossa querida lei dos cossenos, tá? Que é essa daqui, que a gente acabou de ver, e substituir aqui cosseno de zero, você lembra que o cosseno de zero é 1. Então, como o cosseno de zero, isso aqui, vale 1, a gente chega nessa expressão, S2 igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes AB. Isso aqui é 1, né? Multiplicado por 1 dá 2 vezes AB. Isso aqui pode ser reescrito naquela forma matemática A mais B ao quadrado, né? A mais B ao quadrado é A ao quadrado mais 2 vezes AB mais B ao quadrado, exatamente o que está aqui do lado direito da equação. E aí eu posso cortar o 2 com 2, ó. O quadrado corta com o quadrado. E aí sobra S igual a A mais B. Então, muito fácil. Quando dois vetores estão apontando na mesma direção e sentido, basta fazer o somatório deles normal, como você faz aí na álgebra, você está acostumado na matemática. Esse vetor resultante, obviamente, ele vai ter um tamanho que vai ser o tamanho do A somado com o tamanho do B. Por isso que ele deu grandão aqui, tá? Ele tem que ser o somatório dessa seta, do tamanho dela, do A, mais a seta do B. Tudo bem?
Caso particular número 2. Mesma direção, no caso aqui horizontal, e sentido contrário. Você vê que o A está para a direita e o B está para a esquerda. E aí você é inteligente, você vai perceber que esse ângulo aqui é um ângulo de 180 graus. Né? E aí quando eu substituir 180 graus dentro dessa expressão, o cosseno de 180 graus ele é menos 1. E aí essa expressão matemática, o mais aqui, vai ser trocado pelo menos. E A2 mais B2 menos 2AB pode ser escrita também nesse formato. S2 igual a A menos B ao quadrado. E aí o nosso querido quadrado, ele vai ser cortado. E eu chego em S igual a A menos B. Então, quando eu tenho mesma direção em sentido contrário, eu pego um vetor, né, o módulo dele, e diminuo do outro. Tá? E a resultante aqui está para a direita, porque você repara que o vetor A ele tem um tamanho maior do que o vetor B. Tá? Então, quando eu diminuir os dois, vai dar um número, tá? Que vai ser o tamanho da nossa seta, que vai estar apontando para a direita. Se o B fosse maior do que o A, aí esse vetor apontaria para a esquerda. Tudo bem? E o terceiro caso e último, que também aparece bastante nos exercícios de física, é quando os dois vetores são perpendiculares entre si. Então, perpendiculares, você sabe, eles formam um ângulo de 90 graus. E aí, quando eu jogo 90 dentro dessa fórmula, da lei dos cossenos, você lembra que cosseno de 90 é rosquinha. Então, é zero. Então, todo esse membro aqui da equação vai morrer e a gente chega no famosíssimo Teorema de Pitágoras. Tá aí o Teorema de Pitágoras, né? Então, o Teorema de Pitágoras nada mais é do que um caso particular aí das leis lei dos cossenos. E aqui, aplicando a nossa regrinha dos polígonos que a gente aprendeu, eu estou repetindo o primeiro vetor, escorrego o segundo vetor de tal forma que o início dele fique junto com o final do primeiro. Então, tá aqui, ó, o início do B fica junto com o final do A. E agora eu vou ligar, né, o início do primeiro vetor com o final do segundo vetor, que é a tal da regra do polígono. Então, isso aqui, você sabe, fecha aqui um triângulo bonito, um triângulo retângulo, né? E aí você sabe que isso aqui é hipotenusa, e aí vale exatamente o Teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado é igual ao somatório dos quadrados dos catetos.